Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou mostrar para vocês como eu improvisei aqui a minha caixinha de chá. Talvez você não tenha uma caixinha assim, mas você pode aí criar alguma coisa diferente com o que você tem. Eu tenho esse gaveteirinho aqui, ele é assim bem fundo, ele já andou por vários lugares aqui em casa e eu não gosto muito dele, acho que ele parece que não combina muito com nada. Já mudei a cor algumas vezes, já foi preto, já foi roxinho as gavetas. Mas agora eu vou fazer uma outra peça usando ele. Não quero mais que ele seja um gaveteiro. Eu pensei só em mudar para ser um gaveteiro com mais estreitinho, mas eu tô pensando em outra coisa. Eu até dividi aqui no meio para fazer só as gavetinhas normais, mas eu quero fazer algo diferente com ele. Aqui eu já marquei também a metade aqui, o meio, medi e marquei toda a volta. E eu vou serrar usando a serra tico-tico. Eu já mostrei outras vezes, eu gosto de usar essa serrinha aqui. Ela tem os dentes assim bem pertinho, então ela não faz muito estrago, ela fica um corte mais limpo. Talvez essa serra não seja apropriada, mas eu vou serrar com essa mesmo. Eu comecei a serrar aqui, mas a minha serra não tá alinhada, então ela ficou um pouquinho torto. Mas eu vou deixar assim mesmo, depois eu vou tentar tirar na lixa. E essa parte do meio aqui, eu vou tirar ela. Ela era só encaixada, eu não lembro se eu coloquei cola ou não. Eu vou dar uma forçadinha aqui para tirar, que provavelmente não vai precisar aqui. Vou cortar até quando chegar pertinho aqui e vou tentar tirar. Dividi aqui as duas partes. Depois eu vou dar uma lixadinha em tudo para ficar bom. E eu vou usar assim, uma parte em cima da outra. Vou tentar colar as duas depois. Uma delas eu vou ter que colocar fundo. Vou escolher a parte mais bonita, vou colocar pra frente dessa uma que eu cortei, que eu fiz 2 cortes. A outra não tem escolha, depois eu lixo tudo pra dar um acabamento melhor. Essa parte aqui que saiu do meio, eu vou tentar usar no fundo, se eu não tiver outra madeira. É um pouquinho menor, mas dá pra fazer um encaixe ali de um outro pedacinho que dá certo. Eu vou colocar a gavetinha assim na lateral e vou fazer um sistema ali do lado, vou tentar fazer para ver se dá certo, para ela abrir e fechar sem sair dali. Eu já mostro para vocês como eu vou fazer. Para fazer esse sistema que eu quero, vou precisar cortar um pouco a parte da lateral e no fundo dela. Então, eu fiz aqui, comecei a fazer algumas marcações. Eu coloquei 4 centímetros, se eu não me engano, mas depois eu tirei. Não deu certo assim, ficou muito alto. Eu acabei diminuindo. Assim ela não dava muita abertura. Mas vocês vão ver aí que eu fiz assim e depois cortei de novo. Eu vou encaixar ela assim e eu vou tentar fazer um furinho com a micro retífico ou com a broca bem fininha, mesmo na furadeira, dos dois lados e colocar um preguinho. Eu montei uma parte aqui só para ver se dava certo, fiz um furinho, coloquei um preguinho aqui dos lados, que pegasse na madeira e na caixinha, na parte de dentro. E eu vou usar depois esse puxador aqui, é um puxador de madeira. E como eu já marquei o meio ali, depois eu só medir para colocar. Aqui, como eu falei, não deu certo, ele não tá abrindo muito. Eu vou cortar um pouquinho mais, vou deixar as duas mais curtas, a parte de trás bem estreita, para poder a gavetinha poder abrir mais. Eu já cortei mais, já montei aqui, eu acabei perdendo um pouco das gravações. O puxador aqui eu coloquei um parafuso. E a parte de trás eu deixei com mais ou menos 2 centímetros só. E essa parte, uma das partes, eu coloquei esse palitinho dentro, porque a gaveta tava abrindo inteira.
E daí eu coloquei um pedacinho só de palito de sorvete cortadinho ali para dar a altura. Aqueles buraquinhos da onde tava aquela madeirinha, eu coloquei, encaixei um outro pedacinho de madeira também, mas podia ser usado massa, mas como eu tinha madeira aqui, preferi colocar madeira. Aqui na lateral, eu vou ver ainda se deixo essas pecinhas, se vai precisar colocar algum apoio ou não, na parte de dentro. E aqui a parte de trás, eu colei só com cola branca. Como eu falei, aquela parte ficou faltando. Ficou faltando um pedacinho, essa parte eu tirei um pouquinho, cortei um pouquinho. E ali do lado, eu coloquei um pedacinho também de palito de dente. Palito de dente não, palito de sorvete eu coloquei. Cortado só para poder tampar aquela partinha. Poderia ser massa também. Esses furinhos aqui de trás eu vou deixar assim mesmo, não vou tampar, só tampei a frente. Agora a gente vai colar uma parte na outra. E eu não sei se eu vou deixar assim, eu gostaria de colocar alguma coisa para ele ficar mais bonitinho. Eu fiz essa parte aqui para colocar atrás. Não é grande porque eu não tinha mais madeira, então eu vou colar ali depois com cola branca, vou tentar colar. Usei esse MDF aqui também, que era uma sobra que eu tinha por aqui. Ele já tava assim com essa pintura branca. Fiz um molde com um papel, uma folha, inclusive tô reutilizando aqui. Fiz um desenho mais ou menos ali da maneira que eu queria, cortei um coraçãozinho também. E vou cortar na madeira toda ela com a tico-tico mesmo, inclusive o coração. Para fazer o coração na hora de cortar, eu fiz um furinho primeiro com a furadeira, passei a serrinha ali no meio e cortei. E depois eu arrumei tudo com a lixa. Ficou feio o corte, mas a gente com a lixa dá para ficar bem legal. Aqui eu coloquei um parafusinho para prender o puxador. Pode ser só colado, mas eu queria ver como é que ficava antes de pintar. Para pintar eu vou tirar, para poder terminar. E depois eu coloco de novo, como é que o parafuso é mais fácil. Para fixar uma parte na outra, eu vou colocar só cola branca. Eu uso aquela cola extra forte e vai ficar bem firme. Não vou colocar parafuso nem nada. Agora eu vou deixar secar bem e depois eu vou vir com essa parte aqui e também vou colar. Se precisar, eu coloco um preguinho ou dois, não sei ainda. Eu pretendo colocar só com cola, mas se não der também a gente coloca uns preguinhos para ajudar. Colei tudo, ela tá bem sequinha já. Eu acabei colocando aqui, além da cola, uns preguinhos também no fundo. Bem pequenininho, só para ajudar a segurar. E aqui, esses pregos do lado agora eu vou tirar, eu vou desmontar para poder fazer a pintura. Se precisar, vou colocar um pouquinho de massa. Vou tirar também os puxadores. E quero pintar essa caixinha por dentro e por fora. Eu passei a tinta uma vez e deixei secar, dei uma lixadinha para tirar as imperfeições e agora eu vou passar de novo. Eu acho que vai precisar passar umas 3 vezes para ficar bem branquinho. Vou passar inclusive no fundo, na parte de dentro, em todo o meu móvelzinho, não sei nem como eu chamo ele. Para pintar, eu acabei usando tinta latex mesmo, que a minha PVA tinha acabado, mas pode pintar com PVA que também fica muito bom. Passei por 3 vezes. Agora, antes de fazer a montagem, ainda vou fazer algumas coisinhas. Eu vou fazer alguns detalhes aqui, usando essa tinta PVA marrom. Eu quero dar uma cara de velhinho, um pouquinho velho, uma envelhecida, então eu vou pintar os puxadores de marrom. E vou pintar, passar uma esponjinha aqui do lado também, para que ele fique um pouquinho mais com ar de velhinho. Apesar que a gente pintou bem branquinho, mas eu não quero com esse ar todo branco, não. E eu tenho esse stencil aqui, tá velhinho, eu já usei com spray dourado. Alguns pedaços que eu tenho aqui, então eu vou encaixar aqui. Vou fazer metade primeiro, depois eu viro e faço o outro lado. E vou usar essa mesma tinta PVA. Eu vou estar usando esse pincelzinho aqui redondinho. E para fazer o stencil não tem segredo. Vou encaixar ali, vou colocar fita crepe
Coloco um pouco de tinta num pratinho, eu vou mostrando aqui para vocês. Eu encaixo primeiro uma metade, vou colocar fita crepe para não sujar e depois eu vou limpar o stencil para poder continuar usando. Eu peguei um pedacinho de esponja, pode ser esponja para louça mesmo, mas eu tenho essas sobras aqui, eu cortei um pedacinho. Tiro bem o excesso da tinta, dou batidinhas assim, faz um teste primeiro. E vou dando pequenas batidinhas, alguns lugares eu passo, depende do tanto de tinta que vai estar na esponjinha. Vou fazendo isso nos cantos, eu já fiz aqui um pouquinho. Aqui na lateral não vou fazer só aqui na parte de cima, na parte de baixo, nas laterais. Também fiz aqui em cima, na parte que tem o coração, o recorte da madeira. Agora eu vou vir com uma lixinha bem fina, e vou dar uma desgastadinha nessa pintura, onde eu passei o stencil, para que ele fique assim, um pouco mais apagado com cara de velho. Se quiser pode deixar assim mesmo, mas eu gostaria que ele ficasse mais desgastadinho. Passei aqui uma lixa fina, desgastei ele um pouco, ele ficou até meio sujinho, mas eu vou deixar assim mesmo, eu gostei desse ar de envelhecido que ele ficou. Agora os puxadores eu já pintei de marrom, mas eu ainda vou dar uma desgastadinha também com a lixa. Vou deixar eles assim mesmo, não vou passar verniz nem nada, que eu quero que fique rústico, mas se quiser pode envernizar a peça toda. Agora é só parafusar de volta. Já montei a minha peça aqui, tô dando lugar. Aqui os preguinhos, eu achei um preguinho menor, sem cabeça, eu achei que ficou mais discreto. Ficou abrindo bem, fechando, tá bem normal. Eu dei umas batidinhas com o martelo na hora que eu fui colocar de novo. Aqui eu tive que fazer outra furação porque ficou muito embaixo. Eu vou deixar o furinho assim mesmo, sem tampar. Porque quando eu pintei eu não sabia qual que era, se era de baixo ou de cima, então eu acabei deixando assim mesmo. Ele não aparece muito. Então ficou pronta a nossa caixinha, meu móvelzinho. Eu vou usar ele para colocar chá, as caixinhas e os sachês de chá. Mas pode ser usado em qualquer outro lugar que ele é bem fofo. Eu vou colocar ele lá no lugar, no cantinho do café, e já mostro para vocês como que vai ficar lá. Já coloquei ele aqui no cantinho do café. Coloquei aqui o chá que eu tenho. Não cabe muito, mas para mim já é o suficiente. Mas eu gostei bastante, achei que ficou bem legal. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.